저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, nós te agradecemos. 창조주 하나님을 저희가 아버지라고 부를 수 있게 된 것을 참으로 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que pudéssemos chamar o Deus Criador de Pai. 저희에게 베풀어 주신 그 크신 구원의 은혜를 인하여 참으로 감사와 찬송을 드립니다. E nós damos graças e adoração ao Senhor Deus Criador que nos permitiu essa imensa graça para nós. 구원의 은혜 허락해 주신 것에 참으로 감사드립니다. Nós agradecemos por imensa graça da salvação que nos tem dado. 주님, 이 시간 또한 저희에게 필요한 말씀과 은혜를 저희에게 허락해 주시옵소서. E que nesse tempo o Senhor Deus possa nos permitir a palavra e a graça necessária. 구원받은 성도가 하나님 앞에 또 어떻게 살아야 하는지도 저희에게 가르쳐 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar como é que os santos devem viver diante do Senhor Deus. 우리 중에 혹 아직 구원받지 못한 사람이 있다면 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서. E se alguém dentre nós ainda não tenha recebido a salvação, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. 하나님 은혜의 손길에만 이 시간 의지합니다. E dependemos somente da mão de graça do Senhor Deus. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. Vamos procurar Efésios capítulo 2. Hoje a primeira palavra, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios 2, versículo 4 e 5. Já acharam? Efésios 2, versículo 4 e 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 어제 우리는 하나님의 은혜의 복음을 들었습니다. Então, ontem nós ouvimos a palavra da graça do Senhor Deus. 사실 구원받는 것은 믿기만 하면 주님이 이루신 일을 믿기만 하면 되는 아주 쉬운 일이죠. Então, o Evangelho é algo fácil que nós somente precisamos crer no trabalho que o Senhor fez por nós. 그러나 하나님은 그 구원을 준비하시기 위해서 엄청난 희생을 치르셨습니다. Mas o Senhor, para nos preparar essa imensa graça, Ele realmente preparou uma coisa extraordinária. 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 우리에게 내어 주셨습니다. Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nós. 여러분, 우리는 쉽게 독생자 예수님을 우리에게 주셨다. 우리는 쉽게 말하지만 내 입장에서 한번 생각해 보면 그것은 결코 작은 일이 아닙니다. Então nós falamos muito fácil, Senhor Deus deu o seu Filho unigênito. Mas se nós pensarmos, refletindo em nós mesmos, é muito difícil fazer uma coisa dessas. 최근에 한국에서 이렇게 홍수가 나가지고요, 그 사람들이 많이 죽었는데 그 죽은 사람들을 수색하는 군인이 물에 휩쓸려서 숨진 일이 있었습니다. Recentemente na Coreia teve uma inundação e muitas pessoas morreram e haviam soldados que estavam investigando a região para procurar os corpos e um desses soldados foi levado pela água e morreu também. 근데 그 숨진 군인이 20살인데 하나밖에 없는 외동아들이라고 지금 뉴스에 나오고 있어요. E apareceu no jornal que esse soldado ele era filho único da família dele. 그 어머니가요, 그 아들 장례식장 앞에서 정신을 잃었습니다. E a mãe estava fora de si quando estava no funeral do filho. 아들을 살려달라고 막 울부짖는 것이 뉴스에 나왔습니다. E apareceu no jornal ela chorando pedindo para fazer o filho dela viver. 하나밖에 없는 아들을 잃은 그 슬픔은 이루 말할 수가 없죠. Então, a tristeza de você perder um filho não tem como explicar por palavras. 여러분, 이 우주에서
이 우주에서 이 세상에서 가장 여러분에게 중요한 게 뭡니까? Então, o que é a coisa mais importante nesse universo para vocês? 내 생명, 자기 생명이겠죠. Claro, é a sua vida. 그런데요, 사실 부모는 자기 생명보다 더 중요한 게 있습니다. Mas tem algo mais precioso para os pais do que a sua própria vida. 부모에게는요, 자기 생명보다 더 중요한 것이 자기 자식의 생명이에요. Então, para os pais, algo mais precioso que a própria vida é a vida dos filhos. 많은 부모들이요, 자식이 먼저 죽으면 내가 죽어야 되는데 왜 네가 죽었냐? 그러니까 할 수만 있다면 내가 대신 죽겠다라고 말합니다, 부모들은. Então, muitos pais, quando veem seus filhos morrerem primeiro do que eles sempre questionam: por que eu não morri no lugar dele? Eu queria morrer por ele. 그러니까 많은 사람들은 내 목숨이 세상에서 가장 중요하다고 말하지만 사실 자기 목숨보다 더 중요한 건 부모들에게는 자녀의 목숨, 자기 자식의 목숨이 가장 귀한 거예요. Então, muitos dizem que a sua vida é preciosa, mas para os pais a vida mais preciosa é dos seus filhos. 그렇다면 이 우주에서 가장 중요한 게 있다면 그건 바로 자식의 생명 아니겠어요? 자식의 목숨. Se existe algo muito precioso nesse universo, para nós seria a vida do filho. 만약에 자기 자식의 생명을 내어주는 그게 있다면요, 그건 가장 큰 사랑일 겁니다. Então, se você tem um amor que você entrega ao seu filho, esse seria o maior amor do mundo. 그거보다 더 큰 사랑은 없는 거예요. Não existe um amor maior do que este, 그렇죠? não é? 그런데 하나님은 독생자 예수 그리스도를 우리에게 내어주셨습니다. Então, o Senhor Deus permitiu o seu Filho unigênito, Jesus, para nós. 이건 가장 큰 사랑입니다. Este é o maior amor que existe. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 우리를 사랑하신 그 큰 사랑이라 그랬습니다. Então, aqui ele fala que é o riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. 그 엄청난 사랑으로, 그 크신 하나님의 사랑으로 죽은 우리를 nos vivificou, 다시 살리셨다 그랬어요. Então, através desse seu grande amor que ele nos amou, ele nos vivificou enquanto nós éramos mortos. 내가 언제 죽었었지? E nós questionamos: quando é que eu era morto? 난 죽은 적이 없는데. Eu nunca morri. 여러분, 말씀드렸었죠. 아담과가 범죄할 때 사실 모든 사람의 영혼은 죽었다 그랬습니다. Então, já havia sido pregado que Adão, quando pecou contra o Senhor Deus, o espírito dele morreu. 우리가 태어날 때 사실은 우리 속에 있는 영혼은 죽어서 Então, 태어난다니까요. quando nós nascemos, na realidade, nós nascemos com o espírito morto dentro de nós. 그런데 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 다시 부활하셨잖아요. 부활하시면서 십자가에 죽으시고 부활하시면서 우리를 구원하신 거예요. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, então nós fomos vivificados. 주님이 부활하실 때 사실은 죽었던 우리 영혼도 다시 살아난 겁니다. Quer dizer que quando o Senhor Jesus ressuscitou, nosso espírito que era morto também se tornou vivo. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça os salvos. 이게 바로 구원입니다. Então isso é salvação. 우리가 구원받은 거예요. Então nós recebemos a 그래서 salvação. 구원받은 사람은 그 영혼이 다시 살아난 사람들입니다. É por isso que quem recebeu a salvação tem um espírito vivificado. 그래서 구원받은 사람은요, 사실은 영혼이 살아났기 때문에 자연스럽게 하나님을 사랑하는 마음이 생깁니다. Quem recebeu a salvação, o espírito está vivo, por isso que naturalmente ele ama a Deus. 하나님 말씀에 순종하려는 봉따지도 생겨요. Surge a vontade de obedecer a Deus. 전에는 하나님 뜻대로 살려는 마음이 전혀 없었는데 구원받고 나면 하나님 뜻에 순종하려는 마음이 생기고 하나님을 사랑하는 마음도 생깁니다. Antes não tinha vontade nenhuma de obedecer ao Senhor Deus, mas após receber essa salvação, ele tem esse amor pelo Senhor Deus e ele tem a vontade de obedecê-lo. 이건 단순히 생각의 변화가 아니라 내 영혼에 실제로 생명이 생겼기 때문에, 생명이 살아났기 때문에 그래요. Isso ocorre por conta que surgiu vida, não é uma simples mudança do pensamento. 그리고 구원받은 사람 속에는 성령이 들어와 계셔요. 성령. E dentro dos salvos tem algo chamado Espírito Santo. 성경에 보면 이 성령은 하나님의 도장이다 그래요. 하나님의 도장. Então, na Bíblia já disse que o Espírito Santo é o selo de Deus. 구원받은 사람 속에 성령으로 도장을 딱 찍어주면 이 사람은
하나님의 사람, 구원받은 하나님의 자녀라고 성령으로 도장을 딱 까림보를 찍어줍니다. Então, no momento que uma pessoa recebe a salvação, é o mesmo que o Senhor, ele carimba, ele coloca o seu selo, o Espírito Santo naquela pessoa. 사인 같은 거죠, 사인. É como se fosse uma assinatura. 여러분 사인 한번 딱 하면요, 이거는 이제 계약이 체결된 거예요. 이제 못 바꿉니다. 사인 딱 하면. Então pense bem, quando você assina uma vez no contrato, está fechado o contrato, não tem como revogar. 이제 성령이 우리 구원을 증거하는 것으로 성령이 딱 들어와 계시기 때문에 구원받을 때 들어오신 성령은 결코 다시 나가지 않습니다. Então o Espírito Santo está dentro de nós para se tornar essa testemunha, essa testificação dentro de nós. É por isso que jamais ele vai sair de novo. 그래서 구원받을 때 우리는 성령을 받았습니다. É por isso que quando recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo. 그 성령은 다시 나가지 않아요. Este Espírito Santo não sai. 항상 우리와 함께 계십니다. Ele sempre está conosco. 그래서 주님이 다시 오실 때 성령을 가진 사람들, 그리스도인들을 나가는 거예요. E na vinda do Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo, os cristãos, são levados. 그래서 구원받은 사람은 성령을 가지고 그리스도를 가지고 있기 때문에 그리스도인이라고 부릅니다. É por isso que quem recebeu a salvação tem a Cristo dentro dele, é por isso que nós chamamos o de cristão. 누가 그리스도인입니까? Então, quem é cristão? 여러분 쉽게 교회 다니는 사람 그리스도인이야. 그렇게 함부로 말하면 안 됩니다. Então, nós não podemos falar de forma muito fácil dizendo, ele frequenta a igreja, então ele é cristão. 그리스도인은요, 엄청나게 놀라운 팔라브라예요. Então, cristão, na realidade, é uma palavra incrível. 그리스도인이란 뜻은 저 사람은 구원받아서 그리스도를 소유한 사람이다 이런 뜻입니다. Porque cristão significa uma pessoa que recebeu a salvação e ele detém a Jesus. 그러니까 에우소 크리스동. 이거 incrível. 이거 정말 놀라운 말이에요, 이 말은. Então pensem bem, essa palavra dizer eu sou cristão é incrível. Você é presidente? Eu sou cristão. Cristão? É presidente pequeno. cristão, filho de Deus. cristão는 하나님의 아들입니다, 여러분. Então, cristão é filho de Deus. 이건 엄청난 거예요, 여러분, 그리스도인. Então, isso, na realidade, você ser cristão é algo incrível. 사실은 쉽게 뭐 교회 다닌다고 다 그리스도인이라고 해서는 안 됩니다. Então, nós não podemos dizer facilmente para qualquer pessoa que frequenta a igreja chamá-los de cristão. 우리는 구원받을 때 우리 영혼이 살아났습니다. Então, quando nós recebemos a salvação, nosso espírito é vivificado. 자, 이 아담과 하와가 선악과를 먹었을 때 사실은 그 영혼이 죽었잖아요. Adão e Eva, quando comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, o espírito deles morreram. 그래서 porque no dia em que dela comeris, certamente morrerás. 주님의 말씀대로 그 먹는 그날 그 아담과 하와의 살아있던 영혼은 죽었습니다. 그때 바로. Então, conforme a palavra do Senhor, no dia que eles comeram deste fruto, o espírito deles morreu. 다시 구원받을 때 각 사람의 말씀을 듣고 구원받을 때 죽었던 영혼이 살아나는 거예요. vivificou. E cada pessoa ao ouvir essa palavra do Senhor, o espírito é vivificado. 하나님은 우리를 구원받은 우리의 영혼을 살려 주셨습니다. O Senhor Deus, ele vivificou o nosso espírito salvando. 사랑으로. Então, através do seu amor. 그래서 구원받은 사람은요, 하나님의 사랑을 받은 사람이기 때문에 구원받은 사람은 이제 당연히 하나님을 사랑하는 삶을 살게 됩니다. É por isso que quem recebeu a salvação recebeu o amor do Senhor Deus, é por isso que ele vive uma vida de amar. 근데 이제 아담과 하와가 죄를 짓고 나니까 그 전에는 몰랐는데 죄가 딱 생기니까 부끄러움을 깨닫게 된 거예요. Então, Adão e Eva, quando eles pecaram, antes eles não sabiam, mas depois de pecarem, descobriram da vergonha. 여러분, 죄는 부끄러움이 있습니다. 죄에는. Então, sempre quando há pecado, existe vergonha. 그래서 여러분, 죄를 쉽게 다른 사람에게 말하지 못하죠. É por isso que é difícil você falar facilmente sobre os seus pecados para o outro. 왜요? Por quê? 부끄러움이 있기 때문에. Porque existe vergonha nisso. 죄를 짓기 전에는 하나님 앞에 전혀 부끄러움이 없었는데 죄 짓고 나니까요, 부끄러움을 알고 가렸습니다. Então, antes de pecarem, eles não tinham vergonha diante do Senhor Deus, mas após pecarem, eles se cobriram. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cogeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 무화과 나무 잎을 이렇게 쭉 엮어가지고요, 치마로 가려 입었습니다. Eles pegaram essas folhas de figueira e fizeram uma saia, um avental para eles. 인간이 스스로 자기의 부끄러움을 가린 거죠. Isso é o homem, ele mesmo, cobrindo a sua vergonha. 이 무화과 나뭇잎으로 만든 이 치마,
뭘 의미합니까? Então, o que representa o avental feito pela folha de figueira? 그건 자기 죄를 가려보려는 인간의 모든 노력을 말합니다. Então, isso representa todo o esforço do homem de querer encobertar o seu pecado. 종교, Então, a religião, 도덕, a moral, 선행, as boas obras, 뭐 봉사, seja o voluntariado. 뭐 이런 것들입니다. Então, são todas essas coisas. 이런 것들로 자기 죄를 가려보려는 모든 인간의 노력이 바로 이 무화과 나뭇잎 치마예요. Então, o avental de folha de figueira representa todas essas obras do homem. 근데 이것이 진짜 자기 죄를 가릴 수 있습니까? 없습니까? Então, mas será que isso tem como cobrir o seu pecado? 인간의 모든 노력으로는 자기 죄를 가릴 수 없어요. Então, o esforço do homem não tem como encobrir o seu pecado. 하나님 이 chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Adão, Adão, 너 어디 있느냐? 하나님 부르셨어요. E o Senhor Deus estava chamando naquele tempo: Onde estás? 아담이 먼저 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님이 먼저 아담을 찾으셨죠. Não foi Adão que procurou a Deus primeiro, foi Deus que buscou a Adão. 하나님이 왜 아담을 찾으셨을까요? Então, por que o Senhor Deus procurou a Adão? 그 죄를 가려 주시려고. Então, para cobrir o pecado dele. 하나님이 먼저 아담을 찾아오셨어요. Então, Deus procurou primeiro a Adão. 우리가 하나님을 찾기 전에 하나님이 먼저 우리에게 예수님을 보내주신 거예요. Então, primeiro Deus enviou Jesus para nós. 자, 하나님이 너 어딨냐고 물었는데 아담이 이렇게 대답을 합니다. Então, o Senhor Deus perguntou a Adão e Adão responde assim. Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Estava nu. 저 벗고 있다고 지금 말하고 있으나 벗고 있다고. Então, ele está dizendo, eu estava nu. 치마 입고 있잖아요. 지금 무화과나무 치마 입고 있잖아요. Então, ele está usando essa saia de folhas de figueira. 근데 왜 벗었다고 Mas 말합니까? por que ele diz que ele está nu? 인간이 만든 그 치마는 옷이 될 수 없는 거예요. Porque a roupa feita pelo homem não tem como se tornar uma veste. 인간의 노력은 진짜 구원이 될 수 없습니다. Então, o esforço do homem não tem como se tornar salvação. 아담이 벗고 있다고 말했기 때문에 하나님이 옷을 만들어 줄 수 있는 거예요. Por Adão dizer que estava nu, Deus pode criar uma roupa para ele. 하나님, 저는 하나님 앞에 죄인입니다라는 것을 고백해야 하나님이 구원해 주실 수 있잖아요. Você precisa confessar a Deus dizendo, eu sou pecador, para que Deus possa salvá-lo. 그래서 벗고 있다고 말한 아담에게 하나님이 여기 왜 벗고 있다 그랬냐? 옷이 될 수 없다 그랬습니다. 인간의 노력은 옷이 될 수 없는 거예요. Então, o Senhor já disse que as obras do homem não tem, o esforço do homem não tem como se tornar uma roupa. Isaías 59, versículo 6. Vamos ler todos juntos. 1, 2. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. 인간이 그 짠 것으로 스스로 인간이 만든 것으로는 nem se poderão cobrir com as suas obras. 그 죄의 행위들, 인간의 행위들을 가릴 수 없다라 그랬습니다. Quer dizer que essa roupa feita pelo homem, essa veste não tem como cobrir as obras do homem. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. 그 행위는 오히려 죄악의 행위다. 그 짠 것으로는 가릴 수 없다라고 말씀하셨어요. Então, na realidade, não tem como cobrir o seu pecado através dessa sua obra. 그래서 하나님이 직접 아담과 하와의 옷을 만들어 É 주십니다. por isso que o Senhor Deus ele cria a roupa de Adão e Eva, ele mesmo. 그게 구원이에요. Isso é salvação. 무화과 나뭇잎 치마는 그건 인간의 노력이라면 하나님이 만들어 주신 옷이 진짜 구원입니다. Então, avental de folha de figueira, se é o esforço do homem, a veste que o Senhor Deus permite a verdadeira salvação. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E fez fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e e os vestiu. O Senhor fez a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. 가죽 옷을 지어요. 가죽 옷. Então o Senhor Deus ele fez túnicas de peles. 그러면 가죽 옷을 만들기 위해서는 짐승이 죽어야만 합니다. Se é uma túnica de pele, algum animal tem que morrer por isso. 가죽 옷이 되기 위해서는 반드시 짐승이 피 흘려 죽어야 돼요. Para fazer uma túnica de pele, um animal precisa morrer derramando sangue. 그러니까 이 가죽 옷이 뭘 의미하겠어요? O que representa a túnica de pele aqui? O que representa? 에?
Me podem responder, por favor. túnica de peles. 이 가죽옷은 뭘 의미하겠습니까? Então, o que significa essas túnicas de peles? 예수님입니다. Representa o Senhor Jesus. 예수님입니다. É Jesus. 구원입니다. Então, isso é salvação. 예수님이 피 흘려 죽으셨죠. 한 마리 양처럼 피 흘려 죽으셨죠. Então, o Senhor Jesus ele morreu derramando sangue como um cordeiro. 그리고 우리 죄를 가려 주셨습니다. E ele cobriu os nossos pecados. 그렇죠? Não é? 그러면 이 아담과 하와의 죄를 가려준 이 가죽옷이 뭐냐? 예수님을 가리키는 거예요. Então, o que são essas túnicas de peles que cobriu Adão e a sua mulher? É o Senhor Jesus. 처음부터 그러니까 하나님은 예수님을 준비하셨던 거예요. Então quer dizer que desde o início o Senhor Jesus já estava preparado. 처음부터 구원자 예수님을 하나님은 예비하셨습니다. Desde o início o Senhor Deus preparou Jesus, o Salvador. 이건 바로 이 가죽옷은 바로 구원의 옷입니다. Então esta roupa é a roupa da salvação. 하나님이 직접 만드셨습니다. Foi feita por Deus. 하나님이 그들에게 입히셨어요. O Senhor Deus os vestiu. 바로 예수님을 의미해요. 예수님. Isso representa Jesus. 이제 벗고 있었는 아담이 벗고 있었다 그랬는데 이제 하나님이 입혀 주셨습니다. Então Adão ele disse que estava nu, mas Deus os cobriu. 호빠지 펠리스. 호빠지 펠리스. 아마 어떤 짐승인지는 안 나오는데 양이지 않았을까 싶어요. 양. Então na Bíblia não fala qual animal que foi sacrificado, mas eu penso pode ser uma ovelha. 왜냐면 예수님이 꼬데이루지 데우스라고 했으니까. Porque o Senhor Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus. Isaías 61:10 regozijar-me-ei muito no Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação. 내 영혼이 하나님 앞에 기뻐합니다. 왜냐하면 하나님이 구원의 옷으로 내게 입히셨다 그랬어요. Então eu estou muito alegre, minha alma se alegra no Senhor Deus porque o Senhor ele me vestiu com essas roupas da salvação. 아담과 하와를 구원의 옷으로 입히셨잖아요, 하나님. Então o Senhor ele vestiu a Adão e Eva através da roupa da salvação. 마찬가지로 구원받은 사람은 하나님의 구원의 옷을 입은 거예요. Então quem recebe a salvação é vestido de roupas de salvação. 스스로 입은 게 아니라 하나님이 내게 입히셨다 Então 그랬습니다. não é que eu fui vestir, mas Deus me vestiu. Porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. 의의 옷으로 입히셨다 그랬습니다. Quer dizer que nós vestimos esse manto de justiça. 그러니까 우리를 구원해 주셨을 뿐만 아니라 의롭다고 인정해 주신 거예요. 의롭다. O Senhor Deus ele não somente nos salvou, mas agora ele nos admite que nós somos justos. 구원받기 전에 우리는 죄인이었습니다. Antes de recebermos a salvação éramos pecadores. 구원받은 후에 우리는 하나님 앞에 의인이에요. 의인. Após recebermos a salvação somos justos diante do Senhor Deus. 의인입니다. Então, 의인. todos são justos aqui. 그래서 천국 갈 수 있는 É 거예요. por isso que podem ir para o céu. 내가 착하게 뭔가를 해서 선행을 해서 의인된 게 아니라 하나님이 나를 의롭게 만들어 주신 거예요. Então não é que eu tenha feito uma boa obra, mas sim o Senhor que me transforma em um justo para entrar nos céus. 놀라운 말씀이죠. Então, isso é uma palavra surpreendente. Me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. 하나님이 내게 구원의 옷을 입히셨습니다. Então o Senhor Deus ele me vestiu com a roupa da salvação e me pôs um manto de justiça. 그리고 또 구원받은 것은 하나님을 떠났다가 하나님께 돌아온 것을 의미합니다. Nós temos recebido a salvação, quer dizer que nós partimos de Deus e retornamos para Ele. Vamos ler tudo juntos, 1, 2. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 예수님이 이 세상에 오신 것은 잃어버린 자를 찾아서 구원하려 함이니라 그랬어요. Então, o Senhor ele veio para buscar o seu filho que havia se perdido. 사실 모든 사람은 죄인으로 태어나기 때문에 하나님 앞에 잃어진 자들입니다. Na realidade, todas as pessoas nascem como pecadores neste mundo, é por isso que estão perdidos diante de Deus. 우리는 하나님 앞에 다 잃어진 자들이었어요. Todos nós somos perdidos em Deus. 하나님을 떠나서 각기 제 길로 갔고 이사야 53장 말씀처럼 하나님을 떠나서 우리는 각기 제 길로 갔습니다. Então, como na palavra de Isaías, todos nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho. 하나님 앞에 잃어졌었어요. Então, nós vivíamos perdidos diante de Deus. 근데 예수님이 왜 오셨냐? Filho do homem, Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar
o que se havia perdido. 잃어버린 자들을 찾아 구원하기 위해서 주님이 오신 거예요. Então, mas o Filho do Homem, Jesus, o Senhor, ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. 그리고 찾으셨습니다. E ele o achou. 구원하셨어요. 우리. Ele salvou, ele nos salvou. 그리고 가셨죠. E assim ele partiu. 예, 잃어버린 아들이 돌아왔잖아요. 아버지에게 O 돌아왔잖아요. filho perdido, ele voltou para o seu pai. 아버지가 뭐라 E o 그랬습니까? que o pai disse? 아빠가 이렇게 말을 했습니다. O pai disse 아버지가 dessa maneira: Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 아버지가 아들이 돌아왔을 때 그 아들을 안으면서 뭐라고 그랬냐? 내 아들은 죽었다가 다시 살았다 이렇게 말했어요. Então, o que o pai disse ao ver esse filho que retornou? Ah, meu filho estava morto, mas reviveu. 아들은 죽지 않았었습니다. Então, o filho, na realidade, não morreu. 그런데 아버지가 뭐라고 말하냐? 내 아들은 사실 죽었다가 다시 살아난 것이다라고 말하고 있어요. Mas por que o pai fala? Estava morto e reviveu. 이건 뭐냐? 우리 영혼이 죽었다가 구원받을 때 우리 영혼을 다시 살리신 그것을 Quer 말씀하시는 dizer que 거예요. nosso espírito estava morto e quando ele nos salva, o nosso espírito é vivificado. 여러분 구원 받으셨습니까? Vocês receberam a salvação? 여러분 구원 받으실 때 하나님이 틀림없이 이렇게 말하셨을 거예요. Quando vocês receberam a salvação, com certeza o Senhor Deus deve ter dito dessa maneira. Juan, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. 하나님 틀림없이 후왕이 구원받을 때 이렇게 말하셨을 겁니다. Com certeza, quando Juan recebeu a salvação, o Senhor Deus deve ter dito dessa maneira. 그렇죠. Não é? 각 사람이 구원받을 때 하나님은 틀림없이 이렇게 말씀하셨어요. Quando cada pessoa recebe a salvação, o Senhor Deus deve dizer desse jeito. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. 그래서 잔치했다 그래요. 기뻐했다, 잔치했다 그랬잖아요, 성경에. É por isso que na Bíblia fala que eles começaram a se alegrar, quer dizer que fizeram uma festa. 한 사람이 구원받을 때 천국에서 잔치가 벌어집니다. Então, 잔치. quando uma pessoa recebe a salvação, no reino dos céus acontece uma festa. 가장 하나님이 기뻐하시는 거예요. Porque o que o Senhor Deus mais se agrada 그 죽었던 군인 아들 하나밖에 없는 군인 아들이 다시 살아난다면요. 그 어머니가 얼마나 기뻐하겠어요. Pense bem, se aquele filho unigênito que era soldado, ele ressuscitasse, como que a mãe ia ficar tão feliz? 얼마나 잔치하지 않겠습니까? 잔치. Será que ela não faria uma festa? 하나님 마음이 그렇다는 거예요. Então, o coração de Deus é assim. 구원받을 때 잔치합니다. 잔치. Então, quando recebe-se a salvação, ocorre uma festa. 그래서 한 사람이 구원받는 게 얼마나 중요하냐 É 그거예요. por isso que é muito importante uma pessoa receber 그 a 한 salvação. 사람을 구원하기 위해서 독생자 아들을 우리에게 주셨기 때문에 한 사람이 구원받는 건 하나님 앞에 가장 중요한 일입니다. Para que essa uma pessoa receba a salvação, o Filho do Senhor Deus unigênito morreu. É por isso que é tão precioso assim. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vamos ler também, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 우리가 길 잃은 양처럼 우리가 이뤄진 자였는 하나님 앞에 이뤄졌었는데 mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 이제 구원받을 때 영혼의 감독과 목자에게 돌아왔느니라 그랬어요. Então, 돌아왔느니라. nós éramos como ovelhas desgarradas, perdidas, mas agora voltamos para o pastor e bispo das nossas almas. 여기 대문자로 되어 있죠. 빼와 배가 대문자로 되어 있죠. 여기. P e o B estão em maiúsculo. 누구 의미합니까? O que representa isso? Quem é pastor e bispo das vossas almas? Quem é? Jesus Cristo. Jesus. 우리가 하나님 앞에 이뤄진 자들이었는데 떠난 자들이었는데 agora quando recebe salvação, tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 예수님께로 돌아온 거예요. Então, agora nós voltamos para Jesus. 구원받을 때 돌아온 겁니다. Voltamos quando recebemos a salvação. 그리고 우리 구원받기 전에 이런 상태였잖아요. Nós estávamos neste estado antes de recebermos a salvação. 이건 구원받기 전 우리의 상태였어요. Este era o nosso estado antes da salvação. Efésios 2, versículo 1 a 3, eu lerei. E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 우리가 죄로 죽었었잖아요. Então nós éramos mortos por conta do pecado. 우리 영혼 죽어 있었습니다. Nosso 구원받기 espírito 전에. estava morto antes da salvação. 그리고 어떻게 살았냐? 이 세상 풍속을 이 세상 사람들이 살아가는 그 풍속 따라서 살았어요, 우리는. E como é que nós vivíamos? Nós vivíamos segundo o curso deste mundo. 그리고 여기 오 príncipe das potestades do ar. 이게 누굽니까, 이게? Então quem é este? Quem é este? É? Satanás. Satanás, o diabo. O príncipe das potestades do ar. 이게 사탄입니다, 사탄. Então este é Satanás. 세상 풍속을 따라 살았고 사탄을 따라 살았습니다. 마귀를 따라 살았어요. Então antes vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o diabo? Quem é Satanás? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 불순종의 아들들, 즉 구원받지 못한 사람들 가운데 역사하는 영이다. 사탄이에요, 그게 바로. Então quer dizer que o espírito que o espírito que opera nos filhos da desobediência, esse é Satanás. 그러니까 구원받지 못한 사람 속에는 사탄이 É 역사합니다. por isso que uma pessoa que não recebeu a salvação, o diabo ele atua. 구원받은 사람 속에는 성령이 들어오셔서 성령이 역사하는 거예요. Dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, o Espírito Santo que opera. 사실 둘은 그래서 결혼할 수 없어요. É por isso que na realidade os dois não tem como se casar, 한 몸이 될 수 não tem 없습니다. como se unir. 왜요? Por quê? 사탄과 그리스도가 함께 살 수 있어요? Então, Satanás e Cristo podem viver juntos? 한 사람 속에 사탄이 사탄이 오페라하고 있고 한 사람 속에는 에스피리투 산토가 오페라하고 있는데 어떻게 같이 삽니까? Então, se dentro de uma pessoa, de um lado Satanás está operando, de outro lado o Espírito Santo opera, como é que podem viver assim juntos? 같이 살 수 없는 거예요. Não tem como viver juntos. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. 우리도 육신의 욕심을 따라서 그 소욕대로 육신의 소욕대로 살았다 그랬습니다. Então, quer dizer que nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. 우리 그렇게 살았잖아요. 하고 Nós 싶은 대로. sempre vivemos fazendo essa vontade. 내가 하고 싶은 대로 그렇게 살았잖아요. Eu vivia conforme o meu desejo. 하나님 뜻과 상관없이 세상을 따라서 마귀를 따라서 내 욕심을 따라서 그렇게 Quer 살았잖아요. dizer que eu sempre vivia sem nenhuma relação com Deus, vivia seguindo o mundo, o diabo e o meu desejo. 이젠 그렇게 살아서는 안 돼요. Mas agora não tem como viver mais assim. 세 가지 적이 있습니다. 우리의 세 가지 적. Nós temos três inimigos. 여러분 그리스도인의 세 가지 적이 뭔지 아시죠? Vocês sabem quais são os três inimigos para o cristão? mundo. Primeiro, mundo. Segundo, o príncipe das potestades do ar, Satanás. Terceiro, nossa carne. 세상, 마귀, 육신 이 세 가지가 그리스도인의 적입니다. Mundo, diabo e carne são os três inimigos do cristão. 항상 그리스도인은 그것과 싸워야 되는 Então, o 거예요. cristão sempre precisa brigar contra isso. 하나님의 뜻대로 살기 위해서 싸워야 됩니다. Ele precisa brigar para viver conforme a vontade do Senhor Deus. 계속 구원받은 이후에도 계속 이렇게 살면 안 됩니다. Então, após recebermos a salvação, não devemos viver assim. 왜 구원받은 이후에도 계속 자기 뜻대로 살려고 합니까? Mas por que após a salvação ainda querem viver pelo seu desejo? 하나님이 정말 슬퍼하시는 거예요. O Senhor Deus, ele se entristece. 하나님이 왜 우리를 구원하셨습니까? Por que Deus nos salvou? 왜 하나님이 나에게 독생자 예수 그리스도를 나에게 Por 주셨습니까? que Deus me permite o seu Filho unigênito? 이제 이렇게 살지 말라고 이렇게 Para 살지 que 말라고. não vivamos mais assim. 어떻게 살아야 됩니까? Como é que devemos viver? 계속 이어서 보겠습니다. Vamos ver em sequência. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 우리가 죽었지만 이제 다시 살아났기 때문에 예수님과 함께 다시 살렸기 때문에 이제 예수님 안에서 살아야 돼. 예수님 안에서. Então nós estávamos mortos, mas fomos vivificados. É por isso que agora nós precisamos viver em Cristo Jesus. 예수님의 뜻을 따라 살아야 됩니다. Então nós precisamos viver conforme a vontade de Cristo Jesus. 주님이 나를 살려주셨기 때문에 이제 내가 주님을 위해서 살아야 돼요. Já que o Senhor me salvou, eu preciso viver pelo Senhor. 그렇죠? Não é? 그 첫 번째가 뭡니까? Qual é o primeiro?
복음을 전하는 거예요. pregar o evangelho. 예수님이 하신 일을 다른 사람에게 전하는 Eu 겁니다. preciso fazer o trabalho feito pelo Senhor Jesus para os outros. 그 가장 고귀한 일입니다. Então, esse é o trabalho mais precioso. 가장 슬픈 사람이 누굴까요? Quem é a pessoa mais triste? 전도하지 않는 그리스도인. O cristão que não prega. 정말 너무 슬픈 일이에요. Então é algo muito triste. 전도하지 않는 그리스도인. O cristão que não evangeliza. 여러분 포르투갈어 다 잘하시잖아요. Então todos vocês falam muito bem português. 예전에 사린야가 포어를 잘 못했는데 나보다 못했는데 지금 나보다 더 잘하더라고 사린야. Antes a Sara, ela não falava tão bem o português, mas agora ela fala melhor do que eu. 내가 한 마디면 막 세 마디 네 마디 막. Então enquanto eu estou falando uma palavra, ela já está falando 3, 4 palavras de uma vez. 여러분 포르투게스를 할 수 있다는 거는요 포어로 전도를 하라는 거예요. 하나님의 포어로 Então, 전도를. você poder falar em português é para você poder evangelizar. 저보다 말 잘하잖아요. Vocês falam melhor do que eu, 포어로 전도하세요. então 전도. podem evangelizar em português. 저도 가능하면 말이 안 되지만요 기회 되는 대로 전도하려고 합니다. Às 사람들 vezes 만나면. é difícil para mim, mas quando é possível, eu tento evangelizar para as pessoas que me encontram, que se encontram comigo. 그래서 명함도 만들었어요. 다시 명함 만들어 가지고요. 좀 전해주면서 É por isso 전도하려고. que eu fiz até um cartão meu para poder evangelizar. 필요하신 분은 저한테 오세요. 제가 드리겠습니다. E quem precisar pode me procurar, eu darei. 자, 이거 vamos ler também, vamos ler todos juntos, 1, 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. não vem das obras para que ninguém se glorie. 우리가 구원을 받았다 그랬습니다. Nós recebemos a salvação. 이미 이거 하나님 은혜로 구원을 이미 받은 거죠. 받은 Nós já 겁니다. fomos salvos pela graça de Deus. 이게 우리에게서 난 것이 아니다 그랬습니다. E isso não vem de nós. 우리 스스로 뭘 잘해서 구원받은 게 아니에요. Nós não recebemos a salvação porque nós fizemos algo bom. Mas é dom de Deus. 하나님의 선물이에요. Então isso é dom de Deus, é presente de Deus. 그래서요. 이 구원받은 것 때문에 우리는 자랑할 수 없어요. É por isso que nós não podemos nos gloriar por conta dessa 그냥 salvação. 공짜로 그냥 받은 겁니다. 하나님 Porque a 앞에. salvação é algo gratuito que recebemos de 그냥 Deus. 받았기 때문에 우리도 이걸 그냥 다른 사람에게 전해줘야 돼요. Já que simplesmente recebemos, nós também simplesmente precisamos dar para os outros. 우리가 그러면 see glory 자기 스스로 자랑하지 말라면 이건 무엇을 의미하냐? 예수 그리스도를 자랑하라는 뜻이에요. 예수 그리스도를 Então, 자랑하라. o que essa palavra quer dizer para ninguém se gloriar? Quer dizer que é para gloriar a Cristo. 구원받은 사람은 자기를 자랑하는 게 아니라 이제 예수님의 은혜를 자랑해야 됩니다. Quem recebeu a salvação não se gloria, mas gloria o Senhor Jesus. 하나님의 선물을 받았기 때문에. Então, porque recebeu o presente de Deus. Você recebeu já dom de Deus? Você já recebeu dom de Deus? 그리고 구원받은 것은 여기 다시 한번 예수 그리스도의 피로 된 것이다라고 말씀하고 E 있습니다. nós temos recebido a salvação aqui na Bíblia, já diz que foi feito pelo sangue de Cristo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. 이게 부패하고 없어지는 것으로 우리가 구원받은 게 아니라는 거예요. Então quer dizer que nós não recebemos a salvação por coisas corruptíveis, coisas que desaparecem, se estragam. 그래서 구원은 없어지지 않습니다. É 그래서 por isso que a salvação não desaparece. 부패하지 않고 썩지 않는 보배로운 그리스도의 피로 되었기 때문에 영원한 거예요, 구원은. Então nós recebemos a salvação pelo sangue de Cristo, que é imaculado e incontaminado. É por isso que é eterno. 여러분 뭘로 구원받으셨습니까? Com o que nós recebemos a salvação? 펠로 sangue de Cristo. 그래서 정말 확실히 구원받은 사람은요. 제가 이렇게 질문하면 아주 확실하게 대답을 합니다. É por isso que quem recebeu a salvação, quando eu faço uma pergunta, eles respondem de forma exata. Irmã, você recebeu salvação verdadeiramente? Sim, pastor. Como você recebeu salvação? Pelo sangue de Cristo. 항상 피를 얘기해요. 예수님 피로 Então 구원받았다. sempre dizem o sangue do Senhor Jesus. 근데 이제 구원이 좀 불확실한 분들은
뭐 여러 가지를 얘기해 여러 Mas 가지를. quem não tem certeza da salvação ainda vai falando diversas coisas. 뭐 내가 어디 가가지고 뭐 어떻게 했고 뭐 회개를 했고 침례를 받았고 막 여러 가지를 얘기를 합니다. 여러 Vão 가지. contando uma história muito longa, falando, ah, eu não sei o que, antigamente fiz isso, depois eu recebi o batismo em tal lugar e fui para tal lugar. 근데 피로 죄 용서 받았다. 그 얘기는 잘 안 해. Então, mas não falam muito sobre receber o perdão dos pecados através do sangue do Senhor Jesus. 구원이 불확실한 거죠. Quer dizer que a salvação é incerta. 이게 얼마나 놀라운 일인데 이걸 말하지 않을 수 있어요. Então, 구원받았다. isso é algo surpreendente, mas como é que você pode deixar de falar isso? 예수님이 피 흘려준 것 때문에 내가 구원받았는데 예수님 피를 얘기하지 않으면 뭘 얘기합니까? Eu recebi a salvação através do derramamento de sangue do Senhor Jesus e como posso deixar de falar sobre esse sangue de Jesus? Sem derramamento de sangue não tem remissão. Sem derramamento de sangue, sem remissão. Não há remissão. 피가 없으면 구원도 없는 거예요. Então, sem sangue não há salvação também. 여기도 계속 피로 구원받았다 계속 말씀하고 Aqui na Bíblia continuamente está falando que é pelo sangue que somos salvos. 해대행성 어제 설명드렸죠. 해대행성. Eu já expliquei o que era a redenção ontem. 피로 그 사람을 사서 죄에서 자유롭게 해주는 거예요. Com o 그게 sangue, 해대행성입니다. você compra aquele escravo e você o liberta. 여러분 이게 브라질의 노예 시장입니다. Então, aqui era a época da escravidão no Brasil. 이게 그 리우데자네이루에 있었던 그 노예 시장을 그림으로 그리는 Aqui 거예요. ele mostra a feira de escravos no Rio de Janeiro, que foi tratado por uma pintura. 이 사람들이 이제 팔려가려고 이렇게 있는 거예요. Então, todos aqui são escravos que estavam esperando para serem vendidos. 여기 이 어린 애를 좀 사가려고 그러는 것 같아요. Então, acho que parece que está apresentando para vender essa criança. 옛날에 물건처럼 주고 팔았습니다. Então, antes vendiam como se fosse objeto. 뭐가 해대행성입니까? O que é redenção aqui? 이 아이의 노예값을 주고 그 애를 사다가 자유롭게 해주는 거예요. Então, você comprar o valor dessa criança e você dá liberdade. Isso é redenção. 정당한 값을 쳐주고요. 노예 문서를 확 찢어버리고 자유롭게 풀어주면 이 아이는 자유가 될 수 있어요. Então, você pagar o justo valor por essa criança e rasgar toda essa escritura sobre a escravidão dessa criança, você o liberta. 여러분 이게 해대행성입니다. Isso é redenção. 사실 불쌍하죠. Então, na realidade, nós temos muita pena, 근데 이 아이보다 누가 더 불쌍합니까? mas quem é que é uma pessoa mais coitada do que essa criança? 마귀의 에스크라브로 있는 사람들. Quem é escravo do diabo? 자기가 마귀의 노예인지도 모르고 그냥 살아가는 거예요. Então, vive sem nem saber que é escravo do diabo. 예수님은 이미 해대행성 값을 지불했는데 그것도 모르고 계속 노예로 살아가고 있는 거예요. Então, o Senhor Jesus já pagou o preço dessa criança, por exemplo, daquele pecador, mas ele vive como um pecador sem nem saber disso. 예수님이 이미 지불했습니까? 안 O 했습니까? Senhor Jesus já pagou ou não? Já pagou com seu preço de sangue. 예수님 그 보혈의 피로 이미 우리를 값을 지불해서 우리를 구원했잖아요. O Senhor Jesus já pagou através do seu sangue precioso e nos comprou. 근데 그걸 많은 사람들 아직도 모르고 살아간다니까. Mas muitas pessoas vivem sem nem saber disso. 마귀의 종으로 살아가고 있어요. Vivem como escravos do diabo. 마귀가 원하는 삶을 막 부지런히 살아갑니다. Eles vivem de forma esforçada do jeito que o diabo quer. 살아가다가 결국 죽으면 지옥 가는 거예요. Então, vivem de forma diligente e depois, por fim, morre e vai para o inferno. 여러분 이 아이보다 구원받지 못한 사람이 훨씬 더 불쌍합니다. Então, as pessoas que não receberam a salvação são bem mais coitadas do que essa criança. 이 아이가 구원받는다면요. 정말 이 아이가 살았을 때는 불쌍할지 모르지만 정말 구원받는다면 가장 행복한 사람이 될 겁니다. E se essa criança receber a salvação em vida, pode ser que ela seja uma pessoa triste, mas após essa vida, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo. 그 진짜 선행은 뭐냐? 이 아이를 노예로부터 구원해 주는 것도 선한 일이지만 사실 이 아이에게 복음을 전해 줘서 구원받게 하는 거 그게 훨씬 더 선한 일이죠. Então, você comprar e libertar essa criança da escravidão é uma boa obra, mas uma verdadeira boa obra é você pregar esse evangelho e essa criança receber essa salvação. 사람이 할 수 있는 가장 선행은 뭐냐? 복음을 전해 주는 Eu penso, 거예요. qual é a maior boa obra que o homem pode fazer? É pregar o evangelho. 세미나리오 듣기 위해서 구원받게 하는 일입니다. Para recebermos a salvação, nós pregamos no seminário. 시간이 많지 않기 때문에 넘어가겠습니다. 이게. Então, não temos muito tempo, vamos passar. 자, 이제
구원받은 사람은 또 신분이 E 바뀌었습니다. quando uma pessoa recebe a salvação, a identidade dessa pessoa muda. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da o quê? Família de Deus. Família de Deus. 구원받은 사람은 이제 에스트랑제이로도 아니고 포라스테이로가 아니에요. Uma pessoa que recebeu a salvação não é mais estrangeiro nem forasteiro. 외인이 아닙니다, 이제. Então não é uma pessoa de fora. 구원받은 사람이 이제 뭐가 됐습니까? Então quem é o cristão agora? 산토, 오 산토스. 성인이 됐습니다, O 성인. que recebeu a salvação é santo 그리고 하나님의 가족이 됐어요. e também é família de Deus. 파밀리아지 되었어. 파밀리아지 되었어. 하나님의 가족이라니까요, 이제 Então, 하나님의 agora 가족. são família de Deus. 너 가족 누구야? 하나님이야, 우리 가족. E se, 하나님. e se alguém perguntar, quem é a sua família? Você pode falar, eu sou da família de Deus. 여기 어떤 여기 집에 문패 여기 누가 이우대노 형제님 집 가다 보면은 문패 예수 그리스도의 집이라고 돼 있나 뭐 이렇게 돼 있어요. 여기 써 있어요. Enquanto nós fomos caminhando em direção à casa do irmão Ildenon, tem uma casa que deixou pendurada uma placa dizendo que é a casa de Jesus Cristo. 우리는 진짜 구원받은 사람은요 하나님의 가족입니다. Então, nós que recebemos a salvação somos da família de Deus. 그렇죠? Não é? 이거 놀라운 겁니다. Então, isso é 엄청난 algo 거예요. surpreendente. 그리고 하나님 보실 때요 구원받은 사람은 산토예요, 산토. E uma pessoa que recebeu a salvação ao ver de Deus é santo. 막 우리 거룩한 사람이나 막 산토 뭐 성 뭐라고 하지만요 사실은 하나님 앞에 구원받은 사람이 성인입니다. Nós ficamos chamando essas pessoas extraordinárias de santos ou sãos, mas na realidade nós que recebemos a salvação somos santos. Aqui tem muitos santos, tem muitos santos. 네? 아멘. 네. 그리고 여기도 보면 시간이 많지 않아서 넘어가겠습니다. Então não temos muito tempo. 그리고 이제 이 세 종류의 구원에 대해서 좀 생각해 보려고 합니다. E agora eu quero pensar sobre os três tipos de salvação. Aqui, Marcos capítulo 4, versículo 28, vamos ler todos juntos, 1, 2. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. 저희 예수님이 하신 말씀입니다. Então essas são as falas do Senhor Jesus. 땅에 씨를 뿌렸는데 처음에는 primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. 자, 처음에는 싹이고 이삭이고 그 다음에 이삭에 충실한 곡식이다 그래, 곡식이다 그랬어요. O Senhor Jesus primeiro ele disse que existe a erva, a espiga e o grão cheio na espiga. 세 종류가 이게 3단계로 성장을 하죠, 이렇게. Então nós podemos dizer que são três etapas de crescimento. 우리 구원도 세 종류의 구원이 É 있습니다. por isso que para nós também a salvação são três tipos. 자, 이 에바는 뭐냐? 생명의 시작이에요, 생명의 O 시작. que é a erva? A erva é o início da salvação. 우리가 o início da vida. 거듭날 때 구원받을 때 생명이 시작된 겁니다. Então, quando nós recebemos a salvação, quando nós nascemos de novo, a vida se inicia. 그래서 여러분 구원받을 때 그때 그게 내 영혼이 구원받았다. 그게 영혼 구원받은 거. 내 영혼이 구원받았다. 그게 첫 번째 É 구원입니다. por isso que quando nós recebemos a salvação, meu espírito está vivo, foi salvo, inicia-se aqui a vida. 의롭다 하심을 받은 거죠. 의롭다 하심을 Isso 받았다. significa que eu fui justificado. 신분이 변화된 거예요. 신분이. Quer dizer que minha identidade mudou. 하나님 앞에서 내 신분이 변화된 A 겁니다. minha identidade mudou perante Deus. 죄인이었다가 하나님 앞에 의인으로 신분이 변화된 De 거예요. pecador eu fui transformado para justo. 마귀 자녀였다가 하나님 자녀로 신분이 변화된 Minha 겁니다. identidade mudou de filho do diabo para filho de Deus. 그게 첫 번째 구원이에요. Isto é a primeira 그래서 salvação. 첫 번째 구원 받은 사람은 천국 가는 거죠. Por isso que quem recebeu a primeira salvação, ele vai para o céu. 근데 이제 하나님의 자녀로 신분이 바뀐 사람은 이제 하나님 자녀처럼 점점점 삶이 변화돼 가야 돼요. Agora, quem recebeu a salvação precisa mudar a vida continuamente para se tornar um filho de Deus de forma digna. 그게 뭡니까? Então, como é 그게 isso? ASB가 Isso é espiga. 생활의 구원이에요. 생활의 Isso é a salvação da vida, da vivência. salvação da vida, vivência. 이 삶이
하나님의 자녀처럼 점점 변화되어 가는 거죠. Quer dizer que a sua vida atual ela vai sendo transformada como a do Senhor. 그게 두 번째 단계의 구원입니다. Isso nós chamamos de segunda etapa da salvação. 점점 주님 앞에 가는 날까지 변화돼 가야 돼요. Então você cada momento precisa se transformar até ir para o Senhor 그러면 Deus. 그럼 이 세 번째 단계의 구원은 뭡니까? E o que é a terceira etapa, o último? 뭐죠? 주님 오실 때 우리 몸이 주님처럼 샥 변화되는 거예요. Quando o Senhor ele vier, nosso corpo é transformado como o do Senhor. salvação do corpo, 몸의 구원입니다. É a salvação do corpo. 그래서 처음에 영혼 구원, Primeiro, salvação do espírito, 그다음에 생활 구원, salvação da vivência, 그다음에 몸의 구원. depois salvação do corpo. 이게 세 단계의 구원이 있어요. E nós podemos dizer que são as três etapas da salvação. 그래서 여기서 이제 구원받은 사람, 영혼의 구원받은 사람은 이제 생활 구원, 생활의 구원을 이루어 가야 됩니다. É por isso que quem recebeu a salvação agora está aqui precisa concluir essa salvação da vida. 여기 제 말이 아니라 성경에 이렇게 나와 있습니다. Essas não são as minhas palavras, são palavras da Bíblia. Três tipos de salvação. Primeiro, salvação da alma, salvação do espírito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. 믿음으로 말미암아 너희가 구원을 받았다 그랬죠. Quer dizer que 받았다. nós fomos salvos por meio da fé. 이건 과거형이에요. 과거형. Isso é o que? Está no passado. 네. 받았다 구원 받았어요. 영혼 구원은 이미 받은 겁니다. Quer 받은 dizer que a 거예요. salvação do Espírito você já recebeu. 믿음으로 그냥 지 그라사 하나님의 벨라 그라사 하나님의 은혜로 그냥 공짜로 받은 거예요. Foi 공짜로. pela fé, então pela graça de Deus você gratuitamente recebeu. Segundo, salvação da vida, 생활 구원입니다. 생활 구원. Então depois a segunda, a salvação da vida. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. 여기도 salvação이란 말이 나옵니다. Aqui aparece a palavra salvação também. 근데 이건 영혼 구원이 아닙니다. Mas 이거는. isso não é salvação do Espírito. 이게 첫 번째 구원하고 다른 거예요. 이거는. Isso é diferente da primeira salvação que 이게 뭐라고 aparece. 되냐? Operai a vossa salvação com temor e tremor. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이렇게 말씀하고 있어요. Então aqui ele está falando, operai a vossa salvação com temor e tremor. 하나님 앞에요. 두렵고 떨리는 마음으로 하나님을 섬기고 하나님 말씀에 순종하면서 여기 오베데스라고 돼 있죠? 순종하며 사는 삶이에요. Então isso é uma vivência de você tremer e ter temor de Deus, obedecendo à vontade do Senhor. 이건요. 이 첫 번째 구원은 하나님의 은혜로 공짜로 받는 거지만 이거는 노력이 필요합니다. A primeira salvação é algo gratuito, é algo franca que recebe do Senhor Deus, mas o segundo agora precisa de esforço. 하나님 앞에 더 말씀도 들으려고 그러고 전도도 하려고 그러고 기도도 더 열심히 하려고 그러고 해가지고요. 이게 점점 이 하나님의 뜻대로 살려고 기도하고 노력하는 삶이에요. O que é isso? É você continuamente se esforçar em ouvir mais a palavra do Senhor Deus, você mudar do Senhor Deus, obedecer à vontade dele, viver obedecendo. 기도하기를 힘쓰라 그랬잖아요. Então o Senhor Deus ele já disse para nós nos esforçarmos em orar. 마지막 때가 되면 될수록 모이기를 힘쓰라 그랬잖아요. Então, quanto 힘쓰라. mais chega perto do fim, mais nós precisamos nos esforçar em nos unirmos. 전도하라 그랬잖아요. Nós 전도하라. precisamos pregar. 이건 그냥 저절로 되는 게 아니에요. E isso não é algo que acontece naturalmente. 하나님 앞에 기도하고 이 생활권이 될 수 있도록 내 육신을대로 살지 않고 하나님 뜻대로 살려고 기도하고 날마다 자기 삶을 돌아보고 노력해야 되는 Então eu 거예요. preciso orar, eu preciso sempre refletir a minha vida diante do Senhor Deus para que eu possa viver da vontade do 주님 Senhor 오실 Deus. 때까지 이 구원은 오페라 해야 됩니다. Então, 오페라 해야 돼요. 주님 nós 오실 precisamos sempre 때까지. operar essa nossa salvação até que o Senhor ele retorne. 주님 오시면 까보 되는 거예요. 까보. Porque quando o Senhor ele vier, assim termina. 이제 싸움이 끝나는 A 거예요. luta termina. 세 번째 salvação do corpo입니다. Terceira, a salvação do corpo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 주님 오시면요, 우리 몸이 주님처럼 바뀌는 거예요. Então, quando o Senhor ele vier, nosso corpo vai ser transformado como o do Senhor. 기다려 주시죠. Então vocês estão esperando, aguardam por esse dia. 지금 우리의 몸은요,
corpo abatido. 우리의 몸은요 너무나 이 프라크한 몸입니다. Então, atualmente o nosso corpo é um corpo muito fraco. 아프고 병들고 죄 짓는 정말 연약한 몸이에요. Então, o corpo que sofre, adoece, muito fraco. 주님 오시면 이제 이렇게 para ser que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. corpo de Jesus Cristo. 영광스러운 주님의 몸처럼 이게 바뀌는 거죠. 순식간에. Então quer dizer que o nosso corpo é transformado como o corpo glorioso do Senhor em um único instante. 주님 오시면 이렇게 되는 거예요. 이게 몸의 구원입니다. Então, quando o Senhor ele vier, essa é a salvação 우리는 do 이 corpo. 날을 간절히 사모하는 거예요. Nós somos pessoas que aguardamos ansiosamente por esse dia. 이 몸은요, 이 세상에 살기에 적절하게 만들어진 몸입니다. Este corpo ele é feito para ser adequado para viver neste mundo. 근데 주님의 몸처럼 왜 바뀌어? 천국은 이런 몸을 가지고는 살 수 없어요. 주님처럼 몸이 바뀌어야만 천국에서는 살 수 있는 거예요. Mas por que eu sou transformado? Porque no reino de Deus eu não tenho como viver com esse corpo. É por isso que eu preciso ser transformado como o do Senhor. 이 몸의 구원이 있다. 부활, 이걸 부활이라고 하죠. 부활. Então nós chamamos isso de o quê? Ressurreição, por exemplo. 그래서 부활을 우리 자연에서도 많이 볼 수 있습니다. Então nós podemos ver a ressurreição, por exemplo, no mundo também. 애벌레가 나비가 돼서 날아가잖아요. Então uma lagarta, por exemplo, que se transforma numa borboleta e sai voando. 이 교회도 보면 막 나무에서 막 비 올 때 보면요, 막 이만한 그 애벌레들이 막 엄청나게 기어다녀요. Então se nós olharmos, por exemplo, na época de chuva, aqui nas árvores da frente, as palmeiras na frente da igreja, tem muitas larvas também que estão comendo a planta. 근데 애벌레가 올라가다가요, 어디에 자리를 딱 잡습니다. 이렇게 A lagarta ela vai escalando, ela chega no topo e depois ela assim, fica ali. 오늘 보면 이제 번데기가 돼 있어요. E 번데기. dia quando você chega, ela está encasulada. 그리고 오늘 보면 껍데기만 남아 있고 날아가 버렸어. 날아갔어요. E chega no outro dia, só sobrou a casca e ela já foi embora. 그 부활이에요. 부활의 모습이죠. Então isso mostra a ressurreição, a imagem da transformação dela. 이제 늙으신 분들 이제 몸이 다 늙어가지고 이제 못 생겨졌고 힘도 없어. 너무 슬퍼하지 마세요. Então as pessoas que estão idosas não precisam se entristecer dizendo, meu corpo está fraco, já está tudo muito mais lento. 이 껍데기에 불과해 이거는 껍데기. Mas isso só se passa de o quê? Uma casca. 오늘 나비가 돼서 날아갈 날이 Que 있어요. dia seremos transformados como borboleta e iremos voando. 못생긴 분 손 들어보세요. 못생긴 분. Então quem é feio pode levantar a mão. 그 구원받으면 돼요. 구원받으면 해결됩니다. 구원받으면 해결돼요. Você consegue resolver isso se você receber a salvação. 성형 수술 받을 필요 없어요. Então não precisa de cirurgia plástica. 그 구원받으면 된다니까요. Você só precisa receber a salvação. 구원받으면 ele vai transformar conforme o seu corpo glorioso. 주님처럼 바뀌어집니다. Então quando você recebe a salvação, você é transformado como o corpo glorioso do Senhor. 제 키도 커질 거예요, 이제. Então eu também vou crescer. 이 세 가지 종류의 구원이 있습니다. Então aqui nós temos as 3 tipos de salvação. 이제 이거는 과거. 이 두 번째 구원은 현재 우리가 이루어 가고 있는 거죠. 이건 미래에 될 일이죠. Então, primeiro, nós temos algo que já ocorreu no passado. Segundo, o que no presente estamos operando. E terceiro, o que está por vir. Passado, agora, estamos fazendo. Este futuro, né? Futuramente vai ser. 자, 이제 이거 한 가지만 좀 생각해 보고 성찬식을 좀 가지려고 합니다. E vamos ver só mais esse conteúdo aqui. Depois nós iremos ter a 자, Santa Ceia. 어떻게 하면 우리가 생활 구원을 이루어 갈 수 있을까요? Então, como é que nós podemos operar essa salvação da vida? 혼자 힘으로는 절대 안 Então, 됩니다. sozinho é impossível. 혼자서는 절대로 신앙생활 할 수 없어요. Sozinho você não tem como viver a vida de fé. 항상 주님은 구원 사람에게요. 주님 안에 붙어 있으라고 항상 O 말씀하십니다. Senhor ele diz sempre para aquele que é salvo permanecer no Senhor. 너 구원받은 너희는 내 몸이다 그렇게 말씀하시죠. O Senhor já disse: vocês que receberam a salvação, vós sois o meu corpo. 많은 지체가 한 몸에 이렇게 붙어 있는 것처럼 붙어 있어야 되는 걸 Como 의미하시는 거예요. muitos membros estão ligados num corpo, nós precisamos estar o quê? Ligados. 나는 포도나무고 너희는 가지다 그랬어요. O Senhor já disse: eu sou a videira e vós as varas. 많은 가지가 함께 나무에 붙어 있는 것처럼 구원받은 그리스도인들은 함께
주님 안에 함께 거해야 됩니다. Assim como muitas varas estão ligadas à videira, nós, os cristãos, precisamos estar ligados, estar no Senhor. 그래야 성장할 수 있어요. É assim nós podemos crescer. 여러분 교회와 따로 있는 사람은 절대로 성장하지 Então, 않습니다. uma pessoa que está longe, fora da igreja, ela não desenvolve. 자기 혼자 열심히 매일매일 기도하고 성경 그 성장 안 돼요. Não adianta você falar, todos os dias eu estou lendo a Bíblia sozinho, não sei o quê. Você não cresce. 여러분 이 손가락이 어떻게 하면 성장할 수 있을까요? Então, como é que pode haver um crescimento desse dedo, por exemplo? 여러분 이 손가락이 몸하고 분리되어 있으면요 절대로 성장하지 않습니다. Se esse dedo ele estiver separado do corpo, jamais vai crescer. 근데 이 손가락이 몸에 붙어만 있으면 자연 저절로 성장을 저절로. Mas quando ele está ligado ao corpo, naturalmente ele se desenvolve. Vos já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 예수님의 말씀으로 우리는 거룩하게 깨끗하게 죄 씻겨졌어요. Então o Senhor ele já disse, pela palavra do Senhor, através do Senhor nós já estamos limpos. 구원받은 걸 말합니다. Isso significa o quê? Que recebemos a salvação. 너희들 구원받고 죄 씻음 받았다 그 얘기예요. Então ele está dizendo, vocês já receberam o perdão dos pecados, vocês estão limpos. Então, estai em mim. 내 안에 거하라. Então estai em mim, permanecer em mim. 주님 안에 거하라고. É para permanecer no Senhor. 주님 안에 거하는 게 뭡니까? O que significa permanecer no Senhor? 주님은 포도나무니까 가지는 포도나무에 붙어 있어라 그 얘기예요. Então, já que o Senhor ele é a videira, nós as varas precisamos estar no Senhor. 다른 가지와 함께 다른 가지 이게 뭐냐 교회들입니다. 교회와 함께 거하는 게 주님 안에 붙어 있는 O 거예요. que é a vara? O que são as varas? É a igreja. Então estão ligados, estão com o Senhor. Estai em mim e eu em vos. 주님이 여러분 안에 함께 하시길 원하시죠? O Senhor ele deseja estar convosco dentro do vosso 근데 coração. 먼저가 뭐냐? Estai em mim. 먼저 내가 주님 안에 거하면 주님은 당연히 내 안에 거하시게 됩니다. Mas o que vem primeiro? Eu preciso estar no Senhor para o Senhor estar em mim. 주님 안에 거하지 않으면 주님도 우리 안에 거하실 수 없는 거예요. Se eu não estou no Senhor, o Senhor não tem como estar em mim. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. 혼자서는 절대 열매 못 맺습니다. Então, uma vara sozinha não tem como dar frutos. 교회 떠나서 혼자서 아무리 열심히 한다고도 신앙이 성장할 수 없어요. Partindo da igreja, mesmo que você se esforce, você não tem como crescer na vida de fé. Se não estiver na videira, assim também você não estiveres em mim. 포도나무에 붙어 있지 않는 가지는 아무것도 할 수 없습니다. Então, uma vara que não está na videira não pode fazer nada. 주님이 포도나무라면 모든 가지들은 그 교회입니다. 교회. Então, se o Senhor ele é a videira, todas aquelas varas é a igreja. 주님은 머리시고 교회는 주님의 머리 대신 주님의 몸이잖아요. Então, o Senhor ele é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. 그래서 주님이 교회 안에 계시는구나. 그거 아셔야 됩니다. E é por isso que nós precisamos saber, o Senhor ele está dentro da igreja. 주님이 교회를 통해서 주님의 뜻을 이루어 가시는구나. 그거 아셔야 돼요. Vocês precisam saber que o Senhor ele cumpre o seu trabalho, a sua vontade dentro da igreja. 근데요, 이 구원을 받았어도 교회를 깨닫지 못한 사람들이 너무 많아요. Então, mesmo recebendo a salvação, tem muitas pessoas que não compreendem isso. Não 정말 compreendem a igreja. 교회를 깨닫게 되면요, 교회를 떠나지 못합니다. Então, se você realmente compreende a igreja, jamais você parte da igreja. 저도 구원받고 나서 한참 뒤에 교회를 깨달았어요. Eu, depois que recebi a salvação, depois de muito tempo, eu fui compreender o que era a 교회가 igreja. 뭔지 몰랐습니다. Não sabia o que era a igreja. 이 말씀 여러 번 들었어요, 저도. Eu ouvi diversas vezes essa palavra, 근데 교회가 뭔지 진짜 몰랐습니다. mas não sabia o que era a igreja. 근데 어느 날 딱 하나님이 깨닫게 해주셨어요. Mas um dia o Senhor Deus fez com que eu pudesse compreender. 주님과 내가 한 몸이구나. Quer dizer que eu e Cristo somos um corpo. 내가 교회 안에 있을 때 그게 주님의 몸으로 함께 거하는 거구나. Quando eu estou dentro da igreja, eu estou permanecendo junto do Senhor. 내가 교회 떠나는 게 주님으로부터 내가 분리되는 거구나. Mas eu partir da igreja é eu me separar do Senhor. 그거 깨닫게 됐습니다. Eu pude compreender isso. 롯은 아브라함을 떠났습니다. Ló partiu de Abraão. 롯은 그렇게 말해. 난 하나님 떠나지 않았어. 나는 아브라함을 떠난 거지 하나님 떠난 게 아니야. 롯은 그렇게 말했을 수도 있겠죠. Ló podia dizer, eu parti de Abraão, não parti de Deus. 근데 하나님 어떻게 보셨습니까? Mas como é que via Deus? 아브라함을 떠난 것을 하나님은 롯이 그 교회를 그 하나님을 떠난 것으로 말씀하셨어요. Então, o Senhor Deus disse que partir de Abraão foi ter partido de Deus. 왜냐하면 그 아브라함이 바로 교회의 그림자거든요. Porque Abraão, ele é a sombra da igreja. 이렇게 다른
다른 가지와 이렇게 연결돼 있어야 됩니다. As varas sempre precisam estar ligadas uma à outra. 붙어 있기만 하면 열매가 저절로 맺히는 거예요. Só de estar ligado, você dá frutos naturalmente. 그럼 붙어 있는 게 중요한 거예요. 붙어 있는 Você 게. simplesmente, o importante é estar ligado. 겸손하게 주님 안에서 겸손히 붙어 있는 게 중요합니다. Então, de forma humilde, precisa estar ligado ao Senhor. 자, 앞으로 이건 계속 이제 배워 가실 겁니다. 교회 안에서. E isso vocês continuamente irão aprender dentro da igreja. 우리 전도 집회 할 때마다 이제 성찬식을 좀 하려고 합니다. E sempre que nós temos o seminário, nós pretendemos fazer a Santa Ceia. 여러분 이 포도주가 예수님의 포도주를 마실 때 예수님의 피로 바뀌는 게 아닙니다. Então, esse vinho não é porque nós estamos bebendo e de repente ele vai se transformar em sangue de Jesus. 빵이 예수님의 몸을 상징하는 거지 예수님의 몸은 아니에요. O pão ele só tem um significado do corpo de Jesus, ele não é o corpo de Jesus. 가톨릭에서는 이 포도주를 마실 때 예수님의 피가 되고 이 빵을 떼서 먹을 때 이게 예수님의 몸이 된다 그런데 그건 아닙니다. A Igreja Católica diz que se nós comemos do pão, ele se transforma no corpo de Jesus, e se nós bebemos do vinho, transforma em sangue de Jesus, mas isso não está certo. 성찬식을 할 때는요. 주님이 우리를 위해서 죽어 주신 것을 기념하는 거예요. A Santa Ceia é somente para nós celebrarmos a morte do Senhor Jesus por nós. 기억하는 겁니다. É 기억하는 nós 거. lembrarmos. 한 구절 찾아보겠습니다. 우리 직접 찾아보시죠. Então vamos procurar um versículo, vamos procurar 고린도전서 pessoalmente. 11장. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 11. 고린도전서 11장 23절부터 26절입니다. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Eu lerei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 여기 보면 두 번이나 주님이 이제 십자가에 못 박히시기 전에 마지막 제자들과 만찬을 가졌잖아요. Então, o Senhor Jesus, antes de ser crucificado, ele teve a última ceia com seus discípulos. 주님이 십자가에 못 박히기 전에 성찬식을 하셨어요. E antes do Senhor Jesus ser crucificado, ele fez uma santa ceia. 주님이 십자가에 못 박히는 것의 의미를 제자들에게 알려주시면서 나를 기념하라, 이걸 빵을 먹고 포도주를 마시면서 나를 기념하라라고 말씀하셨죠. E o Senhor, enquanto fazia a santa ceia, ele disse, em memória de mim. 이 빵은 내 몸이 뭐냐면 주님의 몸이 우리를 위해서 찢기셨잖아요. 찢기셨어요. Então vamos pensar, o que é o pão? O corpo do Senhor Jesus, ele foi moído e ferido por conta de nós. 그러니까 이 빵을 떼서 먹을 때 이건 뭐냐? 아, 주님이 나를 구원하시기 위해서 주님의 몸이 찢기셨구나. 그렇게 생각하라는 Então 거예요. quando eu rasgo desse pão e estou comendo, eu preciso lembrar, o Senhor, ele foi ferido por nós. 포도주 마실 때 뭡니까? E quando nós bebemos desse vinho, 주님이 나를 구원하시기 위해서 피 흘리셨구나. o Senhor, para me salvar, derramou o seu sangue. 이 성찬식에 참여하는 건 그리고 나도 그 주님의 죽으심에 나도 참여합니다. 나도 주님을 위해서 이제 희생하는 삶을 살겠습니다. 그 다짐하는 거예요. E nós participamos da Santa Ceia, é o mesmo que nós determinarmos, agora eu vou viver para o Senhor. 자기를 돌아보고 나도 주님의 죽으심에 나도 참여해야 되겠다. 나도 복음을 위해서 희생해야 되겠다. 그걸 다짐하는 겁니다. É você determinar em si, dizendo, olhando novamente para si, eu quero agora viver pelo Senhor. 그냥 단순한 의식이 아닙니다. Isso não é simplesmente uma cerimônia simples. 단순한 의식이 아니에요, 여러분. Não é uma simples cerimônia. 하나님 앞에 다짐하는 겁니다. Então nós precisamos de ter essa determinação no Senhor. 그리고 뭘 또 다짐해야 되냐? 26절 끝에 나와 있는 것처럼 주님의 죽으심을 아누시아 아테키 ቬ냐, 주님 다시 오실 때까지 전하는 것이다. 이걸
성찬식에 참여할 때마다 복음 전도할 것을 다짐하는 겁니다. E qual é essa outra determinação? Essa determinação é de que eu vou pregar esse evangelho do Senhor Deus ao participar da Santa Ceia. 주님의 죽으심을 전하는 거예요. Então, eu pregar a morte do Senhor. 그리고 또 하나 중요한 의미가 E 있습니다. tem mais um significado importante. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. 이게 이제 그리스도의 몸에 참여한다는 거예요. 이게 Então quer 성찬식의 dizer que agora 의미가. nós participamos do corpo de Cristo. 떡이 하나고 aqui porque vamos ler aqui porque nós vamos ler todos juntos dois Porque nós, sendo muitos, somos um só pão E um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. 우리는 여러 사람입니다. Então nós somos muitas pessoas, 그런데 한 몸이죠. mas somos um corpo. 그럼 떡도 한 덩어리입니다. 한 덩어리. O pão é só um pedaço. 여기에 떡에 참여한다는 건 우리가 한 몸이라는 걸 기억하셔야 돼요. Você participar de um pão significa que nós somos de um só corpo. 사실 이 성찬식에 참여할 때요. 혹시 내가 누군가를 교회 안에서 누군가를 아직도 미워하고 있거나 누구 용서하지 못한 일이 있으면요. 사실 기도 가운데 용서해야 됩니다. Então, enquanto você participa da Santa Ceia, se você odeia alguém, você tem algum problema, você precisa, em oração, resolver primeiro. 여기 보면요. Porque nós, sendo muitos, somos só pão e só corpo. 한 몸이에요. Então, nós todos somos um só corpo. 둘이 싸우면 돼요? Então, dois podem ficar brigando? 야, 왜 너만 반지 있어? Então, 싸우면 돼요? pode brigar falando, ai, por que só você tem um anel? 시기 질투하면 됩니까? Pode entrar em conflito um com 한 o outro? 몸이에요, 한 몸. Invejar? Não, são um só corpo. 사실 구원받은 형제자매를 미워하는 것은요, 사실 자기를 미워하는 거예요. Você odiar o irmão ou a irmã dentro da igreja é o mesmo que você odiar a si mesmo. 그 성찬식은 내가 한 몸에 참여하는 거기 때문에 미워하는 마음, 혹시 용서하지 못하는 마음이 있으면 주님 앞에 기도하고 회개하셔야 É 됩니다. por isso que participar da Santa Ceia dentro da igreja, você precisa se arrepender diante do Senhor Deus se você odeia alguém. 자, 호드리고 형제님, 아데미 형제님, 그리고 그레고리 형제님, 이우데누 형제님 나와주시기 바랍니다. Então, os irmãos que foram chamados, mencionados, por favor, venham para frente. 같이 기도하겠습니다. Então, vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 이번 한 주간 성경 세미나 허락해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido o seminário bíblico ao longo dessa semana. 이번 집회를 통해서 많은 사람들 또 구원 얻게 해 주셔서 감사합니다. Então, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que os irmãos pudessem, as pessoas aqui presentes pudessem receber a salvação. 이제 이 세상의 뜻을 따라서 우리 몸의 욕심을 따라 살지 아니하고 하나님 말씀을 따라 살 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus ajude para que nós possamos viver pela vontade do Senhor, pela palavra do Senhor, não pela nossa vontade da carne. 이 시간 또 하나님 앞에 성찬식을 갖고자 합니다. Nós pretendemos realizar a Santa Ceia dentro do Senhor. 이 떡을 떼고 이 잔을 마실 때 주님의 죽으심을 기억하게 해 주시옵소서. Então, quando comemos este pão e bebemos este vinho, que nós possamos relembrar do corpo do Senhor. 그리고 주님의 죽으심을 주님 오실 때까지 전하는 삶을 살게 해 주시옵소서. E que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver anunciando a morte do Senhor. 주님, 그리고 혹시 우리가 하나 되지 못하고 있다면 성찬식에 참여하면서 서로 하나 되게 해 주시옵소서. E Senhor, se ainda nós não estamos em união, que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos unir. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.